Graça e paz, irmãos. Vou contar a minha experiência que eu tive hoje. E assim que o irmão Edilson orou sobre a minha vida, os anjos do Senhor apareceram para mim. E ali eles me levavam no céu, irmãos. E ali eu tive um encontro com o Senhor. E o Senhor falava que Ele queria caminhar comigo. E ali, irmãos, eu comecei a seguir ao Senhor. E seguindo eles, eu comecei a contemplar algumas coisas no céu. A primeira coisa, irmãos, que eu via o anjo Miguel. E ele era muito grande. Irmãos, ele abria aquela asa dele, parecia assim que tinha vários refletores ao mesmo tempo ligados. Aquela asa dele brilhava muito. E eu vi uma espada na cintura dele. E ali, irmãos, eu via um monte de anjos na frente dele. E ali, naquele momento, eu via ele dando uma ordem, irmãos. Ele dava uma ordem para aqueles anjos. E eles se botavam numa posição assim que parecia que eles iam entrar numa guerra. E ele falava outra coisa, irmãos. Ele mudava o posicionamento deles. E eu ficava vendo aquilo ali. E eu perguntava do Senhor: Senhor, o que eles estão fazendo? Ele falava assim: o meu servo Miguel, ele está preparando os anjos para ir para a guerra. E ali, irmãos, eu começava a caminhar novamente com ele. E chegando mais à frente, eu via o anjo Gabriel. O anjo, irmãos, que eu via ele tinha um pergaminho na mão. E ele andava com um negócio do lado dele que ele guardava, era tipo uma bolsa. E eu via vários anjos também na frente dele. E ele falava algo, irmãos, eu não conseguia entender. Mas ele começava a dar uma ordem para aqueles anjos. E ali novamente eu perguntava do Senhor. Falava: Senhor, o que eles estão fazendo? E ele falava assim para mim: o meu servo Gabriel, ele está preparando os meus anjos para levar os recados, para levar bênçãos sobre as pessoas, para atender as orações dele lá embaixo. E ali, irmãos, eu saía com ele novamente, ia caminhando. E ele me levava num lugar onde parecia assim, como se fosse uma praça. Mas uma praça, irmãos, a qual eu nunca vi na minha vida que seja igual àquela aqui na terra. E ali, irmãos, eu sentava em um banco, eu ficava sentado. E eu pude ver vários anjos andando, normalmente como se estivesse aqui na cidade. E ali, logo à frente, eu vejo a irmã Rosilda. Ela vinha andando, irmãos, mas ela vinha muito alegre. E ela pegava, sentava do meu lado. E ela começava a conversar comigo. E ela falava assim: oi, Everton. E eu falava: oi, dona Rosilda. Ela falava assim para mim: eu estou muito feliz aqui. E eu falava para ela assim: eu estou vendo. Parece assim que eu estou sentindo a sua alegria. E ela falava assim: eu estou com muita saudade da minha mãe, da minha apóstola, ela falava. E também do apóstolo. Eu estou com muita saudade deles. E aí, irmãos, ela falava assim: mas eu estou feliz também porque a minha filha, ela foi para a igreja. Por muitos anos ela conseguiu entrar novamente pela porta da igreja. E eu estava vendo daqui de cima, não só eu, mas também como os outros. E eu pude ver, irmão, duas pessoas. Uma era o irmão da Letícia e o outro era um colega do apóstolo. Mas ele estava afastado da gente.
E ela falava que ela estava muito alegre. E ela tinha assistido, né, o culto de domingo. E ela disse que ela estava muito alegre porque a filha dela conseguiu passar pela porta da igreja, porque já fazia anos que ela não vinha aqui. E aí eu queria falar mais com ela e o Senhor falava assim: vamos. E eu começava novamente, irmão, a seguir o Senhor. E Ele me levava até o condomínio Shalom. E lá, irmãos, eu podia contemplar várias casas, uma mais bonita do que a outra. Mas eu olhava para um lado, irmãos, eu via mais casa, a qual não subia, mas também não descia. E eu falava: Senhor, por que aquelas casas ali, elas não estão paradas? Por que elas não crescem, mas também não diminuem? Ele falava assim: tem servos meus que não estão mais orando, que não estão fazendo a minha vontade, e a casa deles estão parada. Irmãos, não eram poucas, eram muitas casas. E aí o Senhor, Ele me tira novamente, e eu começo a ir atrás dele novamente, caminhando. Ele me leva até uma sala branca, a qual Ele queria falar algo para mim. E Ele falava simplesmente comigo assim: filho, eu já tenho falado com meu servo sobre a doutrina da alma. Eu falava assim: mas ainda tem gente que ainda não passou nem pela doutrina do corpo. Mas eu já mostrei a ele a doutrina da alma. Mas eu vou te mostrar algo diferente. Irmãos, eu descia no inferno. Parece sim que meu pé, quando triscava lá, o meu pé queimava. Eu já estava ficando agoniado, irmãos. E logo à frente, irmãos, eu via escrito bem assim: mentiras. E do outro lado, quando eu olhava para o outro lado assim, eu via escrito lá, meu Deus, eu me esqueci, irmão. Era um nome meio difícil, mas tinha vários nomes. E eu olhava mais à frente e eu via que tinha outro nome escrito, e ele falava assim: raiva. Tinha escrito. E tinham outros nomes, irmão. Parecia assim que eram vários nomes. E ele permitia eu entrar numa sala, a qual eu entrava, irmãos, e eu via um homem. E esse homem, ele estava em pé, e eu via uns demônios segurando o braço dele, os dois braços. E via um outro e começava a rasgar ele no meio. Irmãos, eu vi o sofrimento daquele homem, parecia assim que ele estava arrancando de dentro dele a alma dele. E eu falava: Senhor, por que eles estão fazendo isso? É porque um dia ele mentiu. Eu dei a oportunidade dele ser curado da mentira, da raiva, mas ele não conseguiu largar isso. Tem gente, ele falava, tem gente aqui dentro que ainda tem ódio no coração. Ele me falava que estava no inferno. E isso é doutrina da alma, ele falava. E tem muita gente dentro da minha casa que precisam ser tratados sobre isso. E ali, irmãos, ele me tirava do inferno e me levava para o céu novamente. E ele falava assim: tem pessoas no canais do YouTube que acham que eu não estou ouvindo o que eles estão falando, mas eu estou atento para tudo. Ele falava assim: eu vou dar a oportunidade de muitas pessoas seguirem a minha doutrina, porque eu não terei misericórdia dessas pessoas, porque eu tenho ensinado, mas não tenho obedecido.
acham que a minha doutrina é pesada. Ele falava assim que ainda não estava cobrando nem um terço, irmão, do que ele vai cobrar ainda. E ele falava assim: fala para eles que tudo que eles pedem eu estou ouvindo, mas eu entregarei na hora certa, porque na vontade não é deles, mas é a minha. E daí, irmãos, ele falava assim: olha o que eu vou fazer. Irmãos, eu via muitos anjos guerreando naquele momento. E quando eu via aqueles anjos guerreando, irmãos, quando eu olhava mais à frente, eu via que era Miguel. E o Senhor falava: tá aí o que ele estava preparando, para que vocês não sofressem um ataque. E eu via essa grande guerra, irmãos. E depois eu saía de lá e o Senhor ele me dava uma outra visão, a qual eu via a casa da apóstola e eu via vários anjos, irmão, guardando eles ali dentro. Parecia que ele estava ali de vigia. E o Senhor falava assim: ninguém vai tocar na minha serva e nem no meu servo. Mas ele falava para mim assim: persevere na minha doutrina, porque eu vou cobrar de cada um a doutrina da alma. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 em diante, que diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, amados irmãos. Estamos já quase no meio do ano de 2022. Hoje é 22 de abril de 2022. E já está com um pouco mais de um ano que o Senhor começamos a pregar essa doutrina, começamos a mudar a doutrina da igreja para sã doutrina, E uma das coisas que aconteceu desde o começo, irmãos, quando eu me ajoelhei ali naquele altar da igreja ali, que eu estava de bermuda, quase 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, que eu estava ali de bermuda ali, e o Senhor me deu aquele versículo, Quem sabe, quem já conhece a nossa história sabe, Tem um vídeo aí um pouco da nossa história, E, irmãos, desde aquele dia, irmãos, ali, o próprio Senhor tem nos ensinado, o próprio Senhor tem nos orientado. Nós temos seguido a palavra do Espírito Santo, não com sabedoria humana, não baseado em testemunho de ninguém, Não baseado em experiências dos outros, não que eu não considere, mas nós adotamos isso, não, o próprio Senhor, se o Senhor está nos visitando, o próprio Senhor vai nos ensinar a maneira correta que temos que andar. Sabe, queridos, porque nós amamos o Senhor e nós temos a certeza que Ele nos ama. Então, o Pai corrige o Filho que ama. E muitas coisas mudamos, no decorrer da caminhada cristã, Mudamos vestes, mudamos pintura da igreja, mudamos algumas coisas, alguns aplicativos, algumas redes sociais tivemos que abolir de nossas vidas. E a cada dia que passa, a cada ano, a cada mês, o Senhor tem nos ensinado mais e mais. Eu sempre digo e sempre vou dizer isso, que nós estamos ainda engatinhando ainda na sã doutrina. Eu sempre vou dizer isso porque é santidade, irmãos. Eu nunca vou poder chegar e dizer que eu não preciso me santificar, Mas sempre mais e mais e mais, sempre se santificando cada vez mais e aprendendo mais da sã doutrina, cada dia mais aprendendo mais o que tem que renunciar. Sabe, uma coisa que eu coloquei no nosso coração aqui na Igreja Shalom é que as coisas que vamos renunciar, irmãos, não vai ter nada a ver com o testemunho de ninguém, com a experiência de ninguém, com pitaco de ninguém, Pitaco é conselho, assim, pessoas se metendo nas nossas coisas, sabe, mas queremos ouvir do próprio Senhor.
E muitas coisas sabemos sim que temos que renunciar e temos que aprender, na verdade, né? Não é nem renunciar, é aprender com o Senhor, amém? Com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. E outras, né, tem na sua palavra a qual o Senhor já tem nos revelado. E nesses últimos tempos, né, o Senhor tem nos ensinado, né, a tratar com a nossa alma, a tratar com o caráter, como o apóstolo pregou uma vez, né, guardar a sã doutrina não é difícil. Difícil é você ser cheio do Espírito Santo, difícil é você ter a alma e o espírito tratado, porque a questão de veste, a questão da aparência, você pode na igreja andar de um jeito, né, na rua talvez andar de um jeito, né, mas em casa andar de outro jeito, né, se comportar de outro jeito. Se você não tiver a alma e o espírito tratado, o teu exterior não vai valer de nada, sabe, queridos? E você viu aí, né, o que o Everton falou aí, né? Inclusive ele engatou numa palavra aí, mas ele falou que é relacionado ao pecado, né? Ele não lembra muito bem a palavra, mas foi relacionado ao pecado. Sabe, que como ele falou, o pecado da mentira, né? O pecado da inveja, da ira. Então, que são coisas que somente o tratamento da alma, do espírito é que vai resolver. Não adianta mudar o exterior se o interior continua o mesmo. Então, para nós tem sido uma surpresa essas revelações, né? Um turbilhão de revelações a qual Deus tem nos revelado. Não é isso, apóstolo? Temos crescido na graça. Sim, é isso mesmo, né? Nós temos crescido dia após dia. Eu louvo a Deus porque não estamos fundamentados em homens, né, irmão? Mas no Senhor, né? E o Senhor tem se revelado com poder. Fomos agraciados pelo Senhor, porque em tudo Deus tem sido zeloso em nos corrigir, em nos exortar, em nos ensinar, e nós estamos prontos a obedecer ao Senhor. Ainda temos uma caminhada muito longa pela frente na jornada da sã doutrina. E desde o início eu venho falando que não é só veste, não é só hábito e costume, mas envolve alma, envolve um espírito fortalecido em Deus, né? Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, né? Por isso que em Efésios diz: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, né? Para resistir o dia mal. Então nós precisamos estar fortalecendo o Senhor, e quando isso acontece na nossa vida, o Espírito Santo de Deus entra em contato com o espírito do homem, tudo é transformado, tudo se muda. Dentro, fora, o exterior vai refletir o que a sua alma almeja diante da presença de Deus, e nós almejamos agradar o Senhor em tudo, né? E eu fico feliz por toda a obra que Deus tem feito aqui na igreja, a forma que Deus tem nos tratado, o zelo que o Senhor tem de nos corrigir, de nos ensinar, mostrar as coisas do alto, seus mistérios profundos, as riquezas encobertas, que está escrito na sua palavra, que Deus mostraria aos seus filhos, né? Clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Então, o que nós não conhecemos é o que Deus está revelando-se. É o que Deus está apresentando a nós, e eu sou grata ao Senhor por isso, que cada experiência possa de alguma maneira edificar a sua vida, e o nome do Senhor siga sendo glorificado, e um grande exército de homens e mulheres de doutrina se levante na terra, apaixonado pelo Senhor. Amém, apóstolo? Amém. E essa experiência, né, eu achei muito linda, né, que ela retrata bem, né, um pouco do nosso quadro, né, a qual o Senhor falou para ele: o Senhor ainda vai revelar muita coisa, nem começou ainda, irmãos. Então muitas coisas o Senhor vai revelar, né? Nós estamos aqui, como eu falei, nós estamos em abril de 2022 e muitas pessoas têm vindo aqui de outros estados, né? E vindo aqui achando que vai encontrar algo perfeito. Não, ainda estamos em construção. Você já viu o vaso, né? Quando o oleiro está fabricando o vaso, é todo um processo, né? É todo um processo. Então ainda estamos em construção, mas o próprio Senhor Jesus é que está nos moldando, e vamos continuar assim, né, em nome do Senhor Jesus. E o grande avivamento ao qual o Senhor tem espalhado, né, o Senhor já derramado uma unção poderosa, juntamente com essas mudanças, juntamente com esse mover que Deus tem feito aqui, aonde temos ido, pessoas têm sido arrebatadas, pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo, têm sido curadas, têm sido libertas, e nós vamos continuar lutando, né, porque o Senhor está voltando e a igreja do Senhor está se preparando. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, obrigado por cada filho, filha, servo, serva que, Senhor, ouviu, chegou até aqui o momento da oração. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai querido, amado, que o Senhor possa derramar a Tua graça, o Teu poder, que essa experiência tenha edificado alguém, Senhor, Deus, a caminhar na fé, a perseverar mais um pouco, a lutar. Senhor, nós vamos estar aqui, Senhor, lutando, perseverando, guerreando, Senhor, até que o Senhor venha. Pai, eu só peço a Tua graça, a Tua palavra diz: aquele que está de pé, ore para que não caia, Senhor, que possamos, meu Pai, estar, Senhor, na Tua presença, que possamos estar, Senhor, sustentados por Ti, Pai. Muito obrigado, continua abençoando cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, e amém.
Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do